Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui ao vivo para gravar um vídeo com o meu amigo Lamartine Pozella. Eu tenho certeza vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso. Desde já quero agradecer cada um de vocês que estão entrando aqui na sala. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, muito interessante, tá bom? Eu vou esperar mais pessoas entrarem. Daqui a pouco o Lamartine já vai entrar aí também. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês. Boa tarde. Marte, Kézia, Angélica. Boa tarde, glória a Deus. Pessoal, nós vamos falar de um assunto que pode nos esclarecer muitas dúvidas, pode trazer também um consolo ao seu coração. Você que às vezes fica tão preocupado com o que vai acontecer, nós vamos analisar tudo à luz da palavra de Deus e isso vai trazer uma paz ao nosso coração, porque Deus ainda está no controle, né, irmãos? Por mais que a gente muitas vezes só veja o caos, só veja guerras, conflitos, tristeza, sofrimento, mas nós sabemos que ainda assim Deus está no controle de tudo. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver se o Lamartine já está aqui. Opa! Convite para ele. Vamos aguardar. Olá, Martini. Oi, Joninho, tudo bem? Tudo jóia? Hoje o seu som tá bem alto, viu? Tá legal, Hoje tá legal? tá bem alto. Ah, então tá bom. Tá com a voz mais E, encorpada. bom, eu não tô te ouvindo, parece que tá baixo o som, sabe? Deixa eu ver aqui, ó. Eu tinha colocado esse fone aqui, Tá me ouvindo mas eu não agora? consegui também. Tá me Deixa eu ouvindo ver se eu agora? consigo te ouvir por aqui. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo perfeitamente. Ah, então tá bom. Não, vamos por assim mesmo, dá pra eu entender, dá pra ouvir sim. Tá muito Deixa eu baixo? só aumentar aqui também, da última vez cortou minha cabeça, tá certo que a minha cabeça é um pouquinho grande, mas realmente cortou, então vou deixar assim mais baixo, eu acho que vai dar mais certo. Não, mas você é jovem, é bonitão. Eu que sou velho careca aqui, ó. Ah, que isso, galera. Tudo Olá, bem? Martini. Eu creio que essa live aqui vai ser uma bênção. Nós vamos esclarecer muitas dúvidas do pessoal, tirar muitos medos, né? Porque não é porque a gente tem fé, a gente acredita em Deus, que a gente não fica com medo, né? Das circunstâncias. Esse mundo está tão incerto, parece que ninguém tem resposta para nada. E eu estava lendo uma passagem, eu gostaria de ler aqui para a gente começar, baseado nela. Uma passagem que está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Diz assim, ó. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, eu fiquei pensando, né, que olha que interessante. Aqui fala que Jesus, ele veio na plenitude do tempo. Não é o tempo cronológico, né? Mas é o tempo de Deus. Quando chegou o tempo de Deus, ele enviou Jesus justamente numa época em que o Império Romano estava se expandindo, né? Então, havia ali muitas estradas sendo construídas, rotas marítimas, e isso facilitava o quê? A comunicação entre os lugares, né? E a velocidade com que você poderia transportar as coisas, né? O transporte se alastrou. Então, Jesus veio justamente nesse momento e era um propósito de Deus, Jesus vir naquela época da humanidade, né? Justamente porque nós sabemos que depois os apóstolos, eles, né, levaram essa mensagem do evangelho para todo, não somente o Império Romano, para todo o canto, né? Mas é interessante que eu estava pesquisando, que aí eu fui na internet e pesquisei como que era o transporte, né, quanto tempo se demorava, né? E aqui no site diz que para você ir, por exemplo, de Roma a Jerusalém, às vezes demorava mais de meses, né? Mesmo com todo esse avanço. E hoje, o trajeto que se faz de Roma a Jerusalém leva 3 horas, né? Então, eu fiquei pensando, será que nós também não estamos vivendo
um tempo que é a plenitude de Deus, mais um dos tempos de Deus que está se cumprindo para que nós avancemos, né, com a pregação do Evangelho? Juninho, essa pergunta é sensacional. É sensacional por quê? Porque você discernir o tempo em que Deus faz uma coisa especial para cumprir seu plano é muito importante. Você citou uma coisa, você compreendeu perfeitamente por que Jesus veio naquela época. Porque 3 coisas precisavam acontecer. Você tinha a Pax Romana, que era a garantia que o Império Romano dava para que nas estradas tivesse segurança. Porque naquele tempo, antes dos romanos dominar os lugares, havia muitos salteadores. Mas a Pax Romana era garantia. O Império Romano fazia com que tivesse exército em tudo quanto é lugar. Então, os salteadores tinham medo de estar atacando nas estradas principais. Eles atacavam só nas estradas menores e tal. A segunda coisa era a língua grega. O mundo tinha sido helenizado e todo mundo falava inglês, grego, é que nem inglês hoje. E por isso o Novo Testamento pôde ser escrito numa língua que todo mundo entendesse. Porque hebraico ninguém falava mais. E o terceiro aspecto é, de fato, o entendimento que estava na hora de o Evangelho trazer essa nova visão da salvação através de Jesus, que era o verdadeiro sacrifício. Que todos aqueles outros sacrifícios eram só uma figura de Jesus que viria. Então, a plenitude dos tempos foi que tudo estava preparado para que o Evangelho pudesse alcançar o mundo como alcançou. Hoje, a tua pergunta foi muito importante, pertinente. Por quê? Porque Deus também fez a mesma coisa agora, Juninho. Olha, eu fico chocado como às vezes Deus tem que dar uns trancos na gente, porque a gente não abre os olhos e não percebe. Olha, nós já estamos vivendo internet, já faz algum tempo, está todo mundo usando internet, mas as igrejas ainda estavam todas preocupadas com a sua própria igreja. Eu mesmo. Eu tinha meu canal no YouTube, fazendo meus vídeos, mas eu não percebi que era a hora de você alcançar o mundo. Aí o que Deus faz? Ele faz essa plenitude dos tempos, faz um lockdown no mundo inteiro e, de repente, ninguém podia mais para a igreja pregar. O que a gente começou a fazer? Começou a pregar para fora. Essa semana, eu interpretei um dos maiores, vamos dizer assim, empresários na área de comunicação americanos. Juninho, o cara trabalha com Warner Brothers, com Disney, os estúdios Disney, Universal. O cara tem 400 igrejas que estão debaixo dele. Ele falou o seguinte, que nesses 100 dias da pandemia, a igreja cristã americana produziu 3 vezes mais mídia do que todo o resto. Então, eu fiquei pensando em você. Você, por exemplo, é um cara que já está adiante do seu tempo, porque você já vinha fazendo isso e você posta todo dia, às vezes dois vídeos por dia. Esse é o tempo. Ele falou assim, acabou, mudou o tempo, não existe, não tem esse negócio de voltar ao normal. Nunca mais nós vamos voltar ao normal. O mundo, e foi Deus que usou dessa pandemia para nos dar uns trancos, porque a gente já tinha o meio, que era o veículo, mas a gente estava ali preocupado com a nossa igreja, só com as ovelhas ali, sabe? E quando você tinha o mundo inteiro, como é que podia... E ele falou o seguinte, olha, não existe outra maneira da profecia de se cumprir, de o evangelho ser pregado no mundo inteiro, se não fosse pela internet. Só que as pessoas não estavam percebendo que Deus estava dando o veículo para elas e elas não estavam falando. Então, foi exatamente o que aconteceu. Esse tempo da pandemia foi Deus criando todas as circunstâncias, como isso que você falou lá no tempo de Jesus, para que a gente pregue o evangelho para todas as nações. Agora, você sabe que na pandemia o número de visualizações aumentou muito, né? Agora já deu uma diminuída um pouco, porque as pessoas voltaram a trabalhar. Mas nós fizemos um estrago aí no reino de Satanás, né? Porque alcançamos muita gente. Verdade. E você falou uma coisa interessante, né? A igreja, parece que ela demorou a acordar. E eu me lembro que aqui na minha cidade mesmo, quando eu comecei, foi em 2013. Você até me desculpa aí, Martina, como é ao vivo,
né? Aí entra aqui, passa um, passa o outro aqui. Não, fica Mas tranquilo. Né? em 2013, eu caí a ficha e eu pensei, a igreja não está se despertando para esse lado. Porque eu comecei a receber tanto pedido de ajuda, pedido de conselho. Aí eu pensei, de duas uma, ou está faltando pastores para aconselhar, porque as pessoas vinham até mim com esse questionamento. Pastor, não tenho com quem me abrir. Ou então, é porque as pessoas na internet elas se sentem mais à vontade de expor, né? Os seus medos, os seus conflitos. E aí eu fui vendo a alta demanda, sabe? E aí eu olhava ao mesmo tempo para as igrejas locais aqui da minha cidade e eu percebia que cada dia que passava estava mais difícil manter os membros na igreja. Porque desde essa época que eu comecei já estava aquela onda de desigrejados, né? As pessoas já não estavam indo nas igrejas. E se elas não estavam indo na igreja, elas estavam ficando a maior parte do tempo em outros lugares e principalmente na internet. Então, eu percebo que foi exatamente isso que aconteceu. Deus, ele deu um chacoalhão aí, né? Porque chega uma hora da vida cristã, parece que a gente estagna, né? A gente acomoda, até mesmo com o trabalho bem feito que está fazendo. Só que isso, às vezes o sucesso, ele nos atrapalha, porque a gente se limita àquilo ali e acha que não tem como crescer mais. E é interessante que eu sempre lembrava daquela passagem de João capítulo 15, que Jesus fala, o pai é o agricultor, eu sou a videira, e vocês são os ramos. Aquele que dá fruto, o pai vai podar, para que dê mais frutos ainda, né? Isso. E aquele que não der fruto, ele vai cortar. Então eu vejo que esse tempo foi uma poda de Deus na igreja, para que a gente dê mais frutos ainda. E nós precisamos entender esse tempo, né? Esse mover de Deus, né? Juninho, bom, eu não sei se foi a graça de Deus que colocou você para perceber isso muito cedo, né? Tanto é que hoje você tem aí uma rede enorme, ou se realmente foi um chamado específico de Deus para você, ou os dois. Mas o fato é que Deus está mostrando, inclusive para mim, eu já tinha vídeos no YouTube, né? A gente já fazia coisas juntos, mas eu não estava percebendo que agora tinha muito mais gente. Quando você falou, eu não sei se é porque tem pouco pastor, tem pouco pastor, você não vai chegar. Esse homem falou assim, é impossível você alcançar o mundo geograficamente. Ele falou uma coisa que eu achei sensacional, ele falou, as fronteiras agora missionárias não são geográficas, são digitais. Porque hoje, quando você está fazendo um vídeo, você não está falando para um grupo. Eu prego, por exemplo, na minha igreja, num domingo, eu tinha 4, 5 mil pessoas num domingo, nos cultos. Agora que eu posto meu vídeo, chega no fim da semana, já passou de 100 mil. O teu é de 100 mil, é no primeiro dia. Então, só que eu não caí a ficha, que eu tinha que fazer muito mais vídeo. Então, até inspirado aí por você, eu falei, eu vou começar a fazer todo dia, vou postar todo dia, porque eu vou abençoar as pessoas. E Deus está querendo que todo mundo faça isso, não é só os caras grandes. Porque um dia você começou pequeno, um dia você fazia um vídeo, você atingia pouca gente. Essa é a oportunidade que Deus está dando para a igreja, Juninho, para a gente pregar o evangelho para o mundo. Jesus está voltando, nós não sabemos quando é que ele vem. Então agora abriu-se as portas. Você já imaginou? Eu quero contar uma coisa aqui que para mim é muito impactante. Um dia eu estava de férias nos Estados Unidos e eu estava assim, liguei um canal evangélico para ouvir mensagens. A Lília me chamou para ir tomar um café que ela tinha feito, era uma cozinhinha que tinha assim dentro do apartamento, do hotel, né? Aí eu fui lá e eu ouvindo assim, de repente eu comecei a ouvir uma voz tão ungida, mas tão ungida, que eu comecei a chorar, comecei a me quebrantar. A hora que eu fui no quarto para ver, era o Billy Graham pregando. Eu nunca tinha ouvido a voz dele. Eu já conhecia, já tinha lido livros. Eu chorava copiosamente, sentindo a presença de Deus. Na hora que ele fez o apelo, ele estava no estádio, devia ter umas 50 mil pessoas. Vieram umas 3 mil pessoas aceitar Jesus. Naquele dia eu falei para Deus, Deus, como eu amaria falar para uma multidão como essa. Nesse tempo da quarentena, uma madrugada, Deus me visitou e começou a falar comigo sobre isso, de alcançar o mundo com a palavra. E Deus falou, você se lembra aquele dia que você orou para mim? Ele falou, hoje, meu filho, você fala para muito mais gente
do que o Billy Graham jamais sonhou falar. Que dirá você, Juninho? Você fala para mais gente num dia do que o Billy Graham jamais fez. E Deus falou comigo que quando o Billy Graham morreu, morreu o último evangelista da última geração. Agora, Deus está levantando evangelistas como você, como eu, estão levando o evangelho para uma nova fase, de um patamar diferente, que nós vamos alcançar muito mais gente do que ele já alcançou. Então, esse é o tempo da plenitude dos tempos, a oportunidade de falar. E a igreja tem que acordar, porque se não acordar, vai ficar para trás. É verdade. Essa é a nossa chance, a nossa oportunidade. E é interessante que, quando começou a televisão, eu já até vi um documentário, né, sobre o Jim Swaggart, foi um dos homens que usou muito a televisão, né? E, ao mesmo tempo, teve outros e teve muitos que tiveram a oportunidade na mão, que foi o início ali da tecnologia, e muitos acabaram indo para a teologia da prosperidade, né, trazendo, às vezes perdendo tempo, podia estar pregando o evangelho como o Billy Graham, né? Então, nós temos também a responsabilidade de levar a mensagem certa, né? Eu acredito que é duas coisas importantes. Levar a mensagem certa, não perder tempo com assuntos que talvez não sejam tão relevantes, né? Mas pregar principalmente o evangelho. E a outra questão nós vamos ter agora, a partir de agora, que sermos criativos. Aproveitar, estudarmos sobre a internet e vermos como alcançar o coração das pessoas. Porque, assim, o que está acontecendo agora? Está tendo um boom de lives, né? De cultos ao vivo. E se a igreja não se adaptar ao online, eu falo assim, ela já está presente, muitos já se despertaram, mas agora vem o novo desafio. Como ser visto? Porque não adianta você trazer uma mensagem impactante e 2, 3 pessoas, não que seja ruim, né? Não que seja, Deus pode fazer a obra, Ele faz mesmo. Se tiver uma pessoa só, já adianta. Mas agora vem o desafio nosso de aprendermos, né, como expandir essa mensagem. Eu sei, se você colocar dinheiro, o YouTube, Instagram, Facebook, eles impulsionam aquilo ali, né? Mas a igreja tem esse desafio agora de entender o que o povo precisa realmente, né? E não somente isso, esses dias eu estava escutando uma live e eu percebi que o áudio era muito fraco, a imagem também. Então, nós precisamos nos adaptar o mais rápido possível, né? Então, esse mesmo empresário na área de comunicação, ele falou uma coisa que me impactou. Ele falou assim, olha, Martinho Lutero, quando ele fez a reforma só conseguiu atingir a Europa e depois o mundo porque ele usou de 2 coisas importantes na tecnologia. A tecnologia da época foi o descobrimento da imprensa. Gutenberg, em 1453, ele inventou a imprensa e imprimiu a Bíblia. Aí o Martinho Lutero escrevia livros pequenos, falando da visão de que a salvação era só pela fé, a Bíblia era a única regra de fé do cristão. Só que ele chamou, Juninho, ele chamou um pintor que era o cara mais famoso da época para fazer as capas do livro dele. Então, os livretos deles pareciam verdadeiras obras de arte. E ele falou que isso fez com que o mundo inteiro lesse os livros do Martinho Lutero por causa da capa. Então, ele chegou e aplicou dizendo o seguinte, hoje, a tecnologia que Deus está nos dando é a internet. Só que você tem que procurar fazer, além de um bom conteúdo, você ter boa qualidade daquilo que você está produzindo. É exatamente isso que você está falando. E eu me lembro quando você foi na nossa igreja, né, que eu pedi para você foi até lá e nos ensinou sobre YouTube, sobre Instagram, Facebook. Por quê? Porque existe técnica. Tudo na vida que você fizer com técnica, você melhora. Exatamente. Se pegar os seus primeiros vídeos, eu nem sei se você guarda isso, os primeiros vídeos que você fazia, nossa, era muito amador, né? Hoje não, seus vídeos estão cheios de imagem, um som maravilhoso, né? Quer dizer, você, além de ter o conteúdo que é o principal,
você faz o conteúdo chegar na vida das pessoas com o melhor som, né? Você se preocupa em falar de maneira correta para tocar nas pessoas. Eu acho isso muito importante. Exatamente. Então, esse vai ser o nosso desafio, né? Porque não adianta a gente ter uma mensagem boa se ela não está conectando com as pessoas, né? Então, fica aí o aviso, né, para quem está aqui nos ouvindo, está querendo, né, começar um trabalho de evangelização na internet. Você já pode começar isso também compartilhando, né, vídeos, mensagens, o que a gente coloca, porque, na verdade, nós falamos do reino de Deus, da palavra. Então, nós não falamos de nós mesmos, né, da nossa igreja, do nosso reino. Então, você pode também ser usado por Deus. A grande questão, Lamartine, é que a gente vê aqui só números, né? E eu me lembro quando eu comecei na internet, muita gente me criticou, porque eles diziam assim, pastor da internet é fácil. É fácil ser pastor na internet. Porque é Eles bem não têm você ideia, ter né? contato com o público. Por quê? Eles têm essa visão, que muita gente ainda tem. O número ali não é a mesma coisa. E realmente, é muito melhor você ter um contato com a pessoa. Mas nós temos que entender nessa época que nós estamos, né? Que Não vai atrás dar para daquele ter número, todo mundo contato pessoal. E não você dá, está entendendo a exatamente. palavra. Exatamente. Então, atrás daquele número, tem um ser humano ali que precisa ouvir sobre o amor de Deus. Então, eu sempre tento imaginar isso, sabe? Quando eu estou trazendo uma mensagem, eu tento imaginar assim, a dona de casa lavando a louça ali, ouvindo a palavra, que eu já ouvi muita gente comentar isso, sabe? Que eles gostam de ouvir minhas mensagens assim, enquanto ela lava a louça, passando roupa. Eu Eu gosto de também. imaginar a pessoa lá no hospital, sabe? A pessoa deitada na cama mesmo, sabe? Então, a gente tem que entender ali que são vidas preciosas, né? Não são apenas números. E aí entra uma outra questão também, Lamartine, porque se no meio físico existia a disputa, muitas vezes, das igrejas, infelizmente, né? Agora também nós não podemos cair nesse erro de disputarmos, né? O pastor mais relevante, o pastor com mais seguidores, né? Nós devemos fugir também dessas armadilhas, né, do inimigo. Olha, Juninho, uma das coisas que eu mais admiro em você é a sua humildade. E aqui eu não tô falando a verdade mesmo. Porque hoje em dia as pessoas acabam valorizando as outras. Antigamente era o tamanho da igreja. Hoje é o número de seguidores. Tem gente, Juninho, que se o camarada não tiver um número de seguidores altos, ele não chama. Não chama para fazer o que nós estamos fazendo hoje. Por quê? Porque ele acha que ele não vai ganhar nada em troca. Então, esse é um perigo que a gente tem que ter. Um cuidado que a gente tem que ter, porque, na verdade, tem muita gente boa que pode agregar valor e que a gente tem que ajudar. Por exemplo, o Antônio Júnior foi um cara que me impulsionou muito. Quando eu conheci o Antônio Júnior, ele veio num evento meu sobre Apocalipse e ele ofereceu, falou, puxa, você é um cara que tem que aparecer, eu tenho que te ajudar e tal. E passou meses e eu não fui atrás. Aí um dia eu liguei para ele. Aí nós começamos a fazer vídeos e, nossa, quando eu fazia vídeo com ele, era assim, 2, 3 mil seguidores por dia, novos que eu ganhava, né? E a gente acabou ficando amigo, por muita afinidade também na questão da visão. Agora, as pessoas que estão aí atrás, elas têm que entender que por mais que a gente queira ter contato com elas, não dá para ter com todo mundo. De vez em quando, eu sempre estou lá lendo os comentários, respondendo. Até outro dia, uma pessoa que me seguia, me segue e tal, mandou um recado para mim. Eu estou com Covid-19 e eu não sei o que fazer, porque aqui no Nordeste todo mundo que vai para o hospital morre. Eu fiquei tão angustiado. Eu tinha feito uma live com uma doutora que ela falou sobre o protocolo. Eu pedi o telefone dela, botei um junto com o outro. Ele começou a ser medicado por ela e sarou, cara. E ele tinha perdido um irmão de Covid-19. Eu fiquei tão feliz. Eu falei, Senhor, ainda bem que eu pude ser usado para salvar uma vida. E eu tenho contato com algumas pessoas, mas não dá, é muita gente, não dá para ter todo mundo. Então, isso que você falou é muito importante. As pessoas que ouvem uma mensagem nossa, não guarda só para você, compartilha. Essa mensagem precisa ir para longe, precisa ir para os 4 cantos da terra.
sabe? Porque isso pode mudar a vida de uma pessoa. Pessoas que iam se matar e não se mataram, casamentos que foram restaurados, porque a gente prega só a palavra. Você falou sobre uma coisa que eu queria reforçar. Principalmente no ano da eleição, Juninho, era muita bateção de boca, muita gente xingando, até crentes contra crentes por causa do negócio de política. Nossa, é verdade. E Deus falou uma coisa comigo, ele falou, filho, eu acho muito importante vocês terem posicionamento, mas não esqueça de uma coisa, a mensagem que você tem que pregar é a cruz, é Jesus, porque não coloque a sua esperança em homens. Desde aquele dia eu falei, quer saber? Eu não vou perder meu tempo falando de outras coisas que não seja do evangelho, da salvação e daquilo que Deus me ensina, me diz sobre a palavra de Deus. Porque a gente não sabe, Juninho, quanto tempo nós vamos ter. Não sabemos se tem uma perseguição, se eles vão proibir a internet. Então, eu vivo como se cada dia fosse o último dia da minha vida. Eu prego, quando eu vou pregar, quando eu estou na frente do celular, eu oro e falo, Senhor, eu quero impactar o maior número de pessoas. Leva para as pessoas que têm que ouvir. E eu creio que isso é que as pessoas deveriam fazer e não ficar usando a internet para ofender os outros, entendeu? Até, muitas vezes, quando as pessoas pensam diferente, né? Nós dois, outro dia, tivemos um camarada que desceu por ele com a gente, pegou um vídeo meu e do Juninho e, ó, descascou. Camarada, em vez dele pregar a palavra, fica falando mal dos outros. Pois é, cara. Então, o que nós estamos precisando ter é uma pandemia do evangelho. Né? Pensei nisso aqui agora, porque está acontecendo a pandemia, está se alastrando. E o evangelho precisa se alastrar também. Então, nós precisamos remir o tempo, aproveitar esse momento. A gente não sabe, como você falou, a gente não sabe se realmente já está no fim. Estamos no fim dos tempos, mas não sabemos quanto tempo ainda temos, né? Se vamos ter algum tempo ainda para pregar, e eu creio que esse tempo é a plenitude dos tempos também. Para a gente pregar para o mundo inteiro. Temos que pregar para o mundo inteiro. Então, nós falamos até agora do que já está acontecendo, né? As igrejas vão ter que ser mais criativas, a gente vai ter que ser mais flexível. Antes, muitos estavam acomodados e agora está vendo que, se não se adaptar, muitas igrejas, infelizmente, vão perder membros, porque se a igreja não se vincular com a internet, né, trazer culto online, ou ter um contato, né, com os membros através da internet, infelizmente, vai acontecer essa mudança, já está acontecendo. E aí vem aquela questão que é o título, né, o tema aqui, né, da nossa live. O que vai acontecer depois? Porque a minha preocupação, eu acredito que a sua também, é que tudo está migrando para a internet. Isso é um lado maravilhoso que nós devemos aproveitar a liberdade que nós temos de pregar, né? De falar do amor de Deus. Mas até quando será que isso vai durar? Porque hoje mesmo eu vi, né, sobre a lei da fake news, que já foi aprovado, né? O primeiro momento ali já está aprovada essa lei, agora vai para outra etapa, né? E você vê claramente que os governadores e os governantes já estão preocupadíssimos, porque a internet você é livre para falar o que você pensa. E hoje nós temos esse privilégio, né, de poder falar, lógico, um ou outro ponto a gente, né, não pode dizer, mas ainda temos essa liberdade. Você acha que pode acontecer de um dia o governo, né, o governo mundial, querer barrar todo aquele que é cristão? Porque aqueles que são mais conservadores já estão começando a ser barrados. E o evangelho ainda está intacto, né? Vamos assim dizer. Né? O que você acha? Como você acha que vai ser, Lamartine? Eu penso o seguinte, Juninho. Nós vamos ter algum cerceamento mais para frente, tá? Mas eu tenho muita convicção de uma coisa. Jesus não volta antes da última alma que tem sinceridade no coração se arrepender e crer nele. Então, eu creio que enquanto nós estivermos na agenda de Deus, ele vai deixar as portas abertas para a gente pregar, e por isso nós não podemos parar de pregar. Se você não pregar, Deus levanta outro. Porque a vontade dele vai se cumprir. Você pode ter certeza disso. E Deus usa, Juninho, os que não são
Você é de uma cidade pequena, você era de uma cidade, de uma igreja pequenininha, e Deus levantou você, você é o pastor que tem o maior canal do YouTube do mundo, cara. Você já imaginou isso? Isso é uma coisa Graças a Deus. impressionante. Eu Isso. louvo a Deus todos os dias. Entendeu? Agora, Deus vai cumprir a sua vontade. Em algum momento, quando tiver para acontecer o arrebatamento, vai começar a fechar. Isso que nós estamos vendo, esse cerceamento, agora a fake news é mais na questão política. Mas vai chegar uma hora que você não vai mais poder, por exemplo, dizer que Jesus é só o único caminho. Então, eu queria pedir para vocês, olha, o pastor Antônio Júnior, eu, pastor Lamartine Pozella, temos canais no YouTube relevantes. Se você não se inscreveu, se inscreva. Aqui certamente tem gente que me segue, que talvez não siga você. Muito mais provavelmente tem gente que te segue, que não me segue. Se inscreva no canal, compartilhe todas as mensagens que você sabe que são mensagens puras do Evangelho. Toma cuidado com as heresias, porque você pode também estar sendo instrumento para divulgar os picaretas. Entendeu? Porque tem muita gente que quer ver o circo pegar fogo, Juninho. Então, quando a coisa, sabe? Um cara fala uma loucura lá, tal, o cara compartilha para o outro para ver o que ele acha. Sem querer, tá divulgando a mensagem do inferno, entendeu? Agora, eu creio que no futuro, tá? Eu creio que quando estiver próximo do arrebatamento, o domínio do anticristo vai estar cada vez maior, a preparação do governo do anticristo vai estar ali, e aí certamente vão começar a cercear, tá? E não só a internet, como as igrejas também. O governador da Califórnia, por exemplo, ele falou, as igrejas podem voltar, mas não podem cantar, porque cantar transmite o coronavírus. Então, hoje, o mundo está vendo que a igreja está se tornando poderosa, que agora nós estamos nos tornando muito relevantes. Entendeu? Aí, quem que é esse menino aí que está com milhões e milhões de seguidores? O que ele está falando, sabe? Hoje eles querem divulgar tudo aquilo que é contra Deus, mas aquilo que é de Deus, eles estão censurando em algumas plataformas aí, tirando fechando as contas das pessoas. Por isso que eu digo para você, vamos continuar pregando o evangelho e vamos deixar as outras coisas como alguma coisa secundária. Agora é hora de pregar a palavra de Deus. É verdade. E engraçado que na sexta-feira passada, eu entrei em contato com uma empresa de marketing, né, social, e eu estava interessado no serviço deles, e você acredita que a moça, ela me mandou um áudio no WhatsApp, falando assim, pastor, infelizmente, nós não vamos poder prestar serviço para você, porque eu entrei aqui no seu site, por sinal, está muito bem feito, só que eu vi que você tem uma seção lá que você fala de sexualidade, e eu vi que você fala que Deus criou o homem e a mulher. Olha isso que ela falou. Era uma coisa que não tinha nada a ver, Lamartine. Eu estava querendo o serviço deles, porque de vez em quando eu faço algum serviço aqui no Photoshop, criação, não tinha nada a ver. Eles não quiseram prestar serviço para mim, porque não concordaram com a minha visão. Porque eles não querem que você cresça. Eles não querem que você cresça. Porque eles discordam e nos veem como pessoas nocivas, entendeu? É assim. Nós temos que ter essa consciência. Por isso que é importante ter celeridade, ter rapidez, não perder mais tempo. E falar para todo mundo, agora é a hora de divulgar, de compartilhar. Então, curta, se inscreva nos canais, curta, compartilhe as mensagens, use tudo que a gente pode, porque se chegar uma hora que nós não pudermos, nós teremos feito aquilo que Deus esperava de nós, entendeu? E eu creio que Deus vai encontrar os seus jeitos. Mas agora a janela está gigantesca, aberta. E o mundo está assim, com fome da palavra. Eles não têm resposta. Né? O título da nossa live é o que vai acontecer no mundo pós-coronavírus. Uma das coisas que vai acontecer, Juninho, virá outra pandemia. Quando Jesus fala lá do princípio de dores, ele fala de epidemias no plural. Eu li um artigo outro dia que, há 5 anos atrás, o Bill Gates já tinha falado de que haveria uma pandemia do coronavírus. E tem um livro de um camarada católico que foi escrito nos anos 80,
onde ele falava de uma pandemia nos pulmões, uma pneumonia muito grave que ia matar milhões de pessoas, e ele diz que essa pandemia nasceria em Wuhan, na China. 1980, eu não tenho dúvida de que nós estamos falando de um vírus que foi fabricado no laboratório. Porque hoje eles não precisam mais de fazer guerra, por exemplo, química, de botar antraz e outros elementos químicos para matar o inimigo. Hoje eles botam um vírus. Um vírus. O que aconteceu agora quebrou a economia americana. Juninho, entenda uma coisa. O Trump estava com 3% de desemprego nos Estados Unidos. A economia crescendo 6%, 7%, assim, de vento em popa. Ele estava reeleito. Com essa pandemia aí, ele já está 10% atrás do John Biden, que é o cara que é o concorrente dele. Agora, da onde vem? O John Biden é um cara que apoia o outro lado. E ele, que é um conservador, muito provavelmente vai perder a eleição por causa do coronavírus. Porque a economia americana era baseada no consumo, ninguém pode consumir. Entendeu? Então, hoje, a China e outros países podem usar essa guerra biológica para conseguir os seus intentos. Então, o mundo está vivendo uma insegurança enorme. E isso tudo, meu querido, isso tudo são profecias bíblicas. Jesus profetizou tudo isso. Então, nós estamos vivendo no princípio de dores, eu não tenho a mínima dúvida. O que vem são coisas que vão abalar o mundo, e por isso que eu digo, nós não temos que ficar abalados. Por quê? Porque a gente sabe que tudo isso Jesus já falou e que ele vai buscar a sua igreja, nós vamos subir com ele em nome de Jesus. Glória a Deus. E é interessante que a palavra evangelho significa boas novas, né? Isso. Então, até mesmo o Apocalipse, quando você prega muito sobre o Apocalipse, né? Eu creio que junto tem que vir uma mensagem de consolo, né? E de uma esperança. mensagem de esperança. E então, assim, esse é um momento maravilhoso que nós estamos vivendo. E é engraçado, Lamartine, que na internet também tem as suas tentações. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Ontem eu estava na cidade dos meus pais, estava lá descansando, de repente chegou uma mensagem no direct aqui do Instagram, falando que a minha conta seria deletada completamente, porque eu estava violando as regras do Instagram, postando conteúdo impróprio. E ele falou que na mensagem dizia que ele era do Facebook, da equipe do Facebook, e que eles tinham recebido denúncias, né? Na hora eu fiquei desesperado e eu procurei saber e eu fui descobrir que era um golpe, né? E aí até quando eu entrava no site que eles indicavam, no site eles pediam para colocar a senha do Instagram. E aí, na hora, eu descobri, olha, é fraude, né? Então, assim, também no meio virtual existem os seus perigos, a gente tem que ser prudente. E o que eles queriam fazer, Juninho? Eles queriam pegar a minha conta, deletar todos os posts e depois eles vendem para alguém. É muito comum isso no meio da internet. A gente tem que ficar muito atento, sabe? Então, no YouTube com tem seguidores. Isso, eles vendem com o número de seguidores. Exatamente, troca o nome e vida que segue. Então, uma vez, só para você ter noção, teve um moço que me mandou uma mensagem e ele falou assim, eu estou vendo que você ainda não tem o seu selinho de verificação. Se você quiser que eu consiga para você, você vai fazer o seguinte. E foi me dando as dicas e tal. Aí eu descobri que era rolo também, sabe? Então, a igreja também não pode ser ingênua na internet. Porque a internet também é um meio muito perigoso. Tem pessoas, dependendo do que você fala, do que eu falo, aquilo fica armazenado na internet. E as pessoas podem, né, difamar, podem criar mentiras em cima. Então, a gente tem que buscar ser o mais bíblico possível, né? Não se perder com coisas polêmicas e aproveitar o tempo mesmo, né? Agora, o que eu creio que vai acontecer também, Juninho, é um grande avivamento. Deus tem me mostrado que antes da volta dele vai acontecer um grande avivamento. E esse avivamento, ele virá pela internet. Então, pessoas como você, como eu, que amam a Jesus, que fazem, acima de tudo, isso que nós estamos fazendo
por amor a Jesus, pessoas assim, Deus vai honrar e vai levantar cada vez mais. Por quê? Porque o instrumento está aí para todo mundo. Só que tem muita gente usando por outros objetivos que não são os objetivos de Cristo. Então, aqueles que estiverem pregando o evangelho puro, Deus vai abrir portas, vai escancarar nas nações. Pra você ter uma ideia, Juninho, você tem brasileiro no mundo inteiro. Brasileiro é um povo que se espalhou pelo mundo. E se espalhou com o quê? Com alegria, com tudo que nós temos, né? Com o nosso jeitão, com a nossa... O brasileiro é um povo amado, é um povo que onde vai, por exemplo, americano, ele é rejeitado pela maioria das nações. Brasileiro não, carnaval, futebol, eles acham que é tudo isso, entendeu? E aí o que acontece? O brasileiro está espalhado no mundo. Quando esse camarada se converte, Juninho, ele se torna um grande evangelista. Então, o que Deus tem me mostrado é que nós precisamos atingir esse povo que está no mundo inteiro, para prepará-los para serem os evangelistas que vão cruzar as fronteiras geográficas. Nós estamos cruzando as fronteiras digitais, mas eles que estão sendo tocados por nós vão cruzar as fronteiras geográficas e vão ganhar o mundo inteiro. Então vai haver uma grande salvação, um grande derramar do Espírito. Então você, meu querido, que é cristão, não fique com medo de coronavírus. Nosso Deus está no controle. Aliás, eu quero dizer uma coisa para você. Deus, ele dá uma rasteira no diabo toda vez. Quando o diabo fala, agora eu vou acabar com a igreja, vou fechar todo mundo. Não, a igreja explode. E aí mais pessoas se convertem pela internet do que nunca aconteceu. Então, o que nós temos que fazer é sempre confiar em Deus. O medo vem, faz parte da vida. Eu tenho medo, vocês têm medo, mas quando a gente tiver medo, a gente busca o Senhor, que o Senhor vai cuidar de nós e vai nos dar o caminho, vai apontar. Eu creio, sabe, que nós vamos ver duas veredas acontecendo. De um lado, o mundo ficando cada vez mais desesperado. Não tem jeito, porque está sendo abalado tudo aquilo que eles confiavam. Maldito o homem que confia no homem. Mas, de outro lado, você vai ver cada vez mais os crentes olhando para cima, vendo os sinais. Outro dia a Lília falou para mim, até você, um dia eu vou falar aqui também, você, aquele dia que começou a aparecer sinais, você me ligou, né? Que tinha uma pessoa que estava lá. Quer dizer, os crentes, eles veem os sinais e discernem. Está chegando a hora, então vamos nos santificar, vamos buscar Deus, porque está chegando a hora, e está chegando a hora, Juninho. Então, essa não é a hora do crente ficar com medo, essa é a hora de você sorrir, essa é a hora de você glorificar a Deus, é a hora de orar. Sabe, eu estou te copiando aí, você faz oração, eu comecei a fazer também, porque eu falei, eu vejo que Deus está tocando, está usando as pessoas. Vamos orar pelas pessoas, para elas serem libertas, para elas entenderem que Jesus é mais poderoso do que tudo isso, e eu vejo que vai ficar cada vez mais, o que é luz, o que é trevas. O ímpio cada vez mais apavorado, e o crente cada vez mais cheio do Espírito, cheio da convicção de que Deus cuida de nós. E Deus vai cuidar, vai nos proteger, vai cuidar da nossa vida, da nossa família, até chegar a hora. Quando chegar o arrebatamento, aí o pau vai comer aqui embaixo. Exatamente. O que eu tenho ficado impressionado é o quanto o terreno, né? Porque a Bíblia compara o nosso coração ao terreno. E o quanto o terreno está fértil. Eu não sei se você tem percebido isso, mas o que eu recebo de testemunho todo dia. Pastor, eu tenho um compartilhamento de mensagens com meu esposo. Meu esposo nunca foi na igreja, nunca ouviu a palavra, nunca interessou. E ele te ouve todo dia agora, sabe? É o marido falando da esposa, do filho. É isso aí. Isso já é um avivamento, porque, né, a gente vê que a resistência não está tendo. O evangelho está diluindo, está se espalhando. Juninho, pensa uma coisa. Você acha que um muçulmano vai numa igreja? Não. Não vai, não vai. Você acha que um ateu vai numa igreja? Um ateu convicto? Não vai. Mas você entra dentro da casa dele. Quando você entra dentro da casa dele, a mulher dele está ouvindo, ele ouve por tabela. Entendeu? E hoje, de algum jeito, chega por WhatsApp, de qualquer jeito, vai entrando. Nossa. Então, isso é uma coisa extraordinária. Antigamente, a gente ia fazer evangelismo, quando eu me converti, lá pelos anos de 81, acho que você nem nascido era ainda.
Eu ia para a praça Eu não sei o que pública, ele para a fez. Praça da República, para entregar panfleto, cara. Ninguém queria saber. Nossa, Hoje você faz um vídeo e entra dentro da casa do cara e o cara, nossa. Por quê? Porque quando se ele tem que ir na tua igreja, ele fica com vergonha. Mas lá na casa dele, lá no cantinho dele, ele fala, pô, mas será que esse camarada não está falando a verdade? Deixa que ouvir. Aí ele ouve, aí o Espírito Santo te usa, aí ele se entrega para Jesus. Então, nós exatamente. estamos vivendo nesse tempo, meu querido. É hora da É gente verdade. pregar. Agora, a gente tem que pregar. Porque se não pregar, se não postar o vídeo, não vai acontecer. É, E eu estou dizendo para você que está nos vendo aí, te falar uma coisa. Antigamente, eu como pastor, eu falava, vamos fazer uma campanha de evangelismo no sábado. A gente fazia os panfletos e pedia para os irmãos levarem. Ou para as empresas, ou distribui na rua. Hoje, o que a gente pede? Hoje a gente pede para que você pegue aquela flechinha que tem no YouTube e compartilhe a mensagem. Compartilhe com todo mundo que você conhece. Esse é o jeito de evangelizar. Uns estão pregando, outros estão compartilhando, outros estão intercedendo. E Deus está fazendo a obra. Quem dá a conversão, quem dá o crescimento é Deus. Então, eu estou muito animado. Eu estou assim, sabe? Por mim, eu queria... Eu não tenho tempo, mas eu fico o dia inteiro preparando mensagem, gravando, porque eu quero ver o mundo ser evangelizado. Eu acho que isso é uma satisfação que Glória a você, Deus. então, deve ter 10 vezes mais do que eu, né? Você estava contando aí, eu lembrei, esses dias uma moça, ela me mandou um e-mail e ela contando um testemunho, né, imenso. E ela falou assim, pastor, a primeira vez que eu te vi lá no YouTube, eu pensei, ixi, o que esse moleque vai falar? O que esse menino, lá vem, né, deve estar Preconceito. querendo ficar rico com o YouTube, querendo... Ela pensou um monte de coisa. Mas aí ela pensou, não, mas deixa eu ouvir mais um pouquinho. Aí ela ouviu. Aí foi chegando lá por 5 minutos. Ela pensou, nossa, mas até agora ele não falou nada de igreja, não me forçou a converter nada. E a mulher nem era evangélica, nem era cristã. Só sei que no final do vídeo, a mulher estava chorando e ela falou assim, ó, a partir de hoje eu sou uma seguidora de Jesus Cristo, quero aprender muito com esse Aleluia. menino aí. Glória a Eu fiquei tão Deus. feliz porque eu pensei, realmente, tem muita gente que me acha assim, sabe, muito sério. Uns me acham metido, cada um. A gente tem os preconceitos, né, das pessoas. E eu fiquei feliz de ver o mover do Espírito Santo. Porque a gente tem que entender que não é a gente que vai fazer o negócio acontecer, sabe? Não, O que eu estou não é. percebendo, Ana Martina, é que hoje a igreja despertou. Só que parece que ela despertou assim tão de última hora que ela está desesperada. Muita gente desesperada e querendo crescer na internet. E aí, elas usam o quê? Técnicas. Usam, assim, os meios, né? Teve até uma pessoa que comentou aqui, ela falou assim, ah, pastor, eu não aguento mais aquele povo pedindo toda hora, deixa o seu like, envia no aviãozinho aí, tal, né? Assim, uma coisa é você pedir uma hora ou outra, mas não toda hora, né? Então, assim, tem muita gente que eles acham que é isso que vai fazer crescer. E nunca foi isso. O que faz crescer é a graça de Deus, é a unção do Espírito Santo, é o seu relacionamento, em primeiro lugar, com Deus. É isso que vai expandir o evangelho também, né? Não adianta a gente pegar um e-mail, você pega uma mensagem e dispara. O que vai tocar nas pessoas é Deus que vai acrescentando dia após dia, ao ver a nossa união, que é o que nós estamos fazendo aqui, ao ver a gente vivendo o evangelho, né? Então, é impressionante como é que o Espírito Santo ele vai acrescentando, né, as pessoas. Olha, você falou uma hora aí sobre as tentações da internet. Eu acho que uma das tentações que todos nós podemos ter é a questão da fama e a questão de querer crescer a qualquer custo. A gente não pode, sabe, fazer qualquer coisa para crescer. O crescimento é o que você falou. A nossa obrigação, Juninho, é pregar. Paulo falava, um prega, o outro, um semeia, o outro colhe, mas Deus é que dá o crescimento. Isso a gente tem que entender. Se você tiver no centro da vontade de Deus, ele vai te usar para o propósito dele. E o propósito dele vai trazer as multidões, porque esse é um tempo de multidões. Só que a gente não pode, por exemplo, deixar de pregar o evangelho puro para pregar um evangelho que as pessoas querem ouvir. Porque senão, ao invés da gente levá-las para Deus, nós vamos levá-las para um evangelho que não salva.
Entendeu? Você não É, pode chegar para uma pessoa e dizer que todos os caminhos levam a Deus só para você ter um monte de seguidor que crê assim. Não. Quem me pergunta, tem jeito de ser salvo de outro jeito? Não, só Jesus que salva. Então, a gente tem que fazer o que você falou, fazer com qualidade, melhorar, né? Procurar. Tem coisa que não dá certo, né? Por exemplo, eu sou careca, eu não vou botar cabelo agora para agradar ninguém, né? Então, quem me amar vai me amar assim mesmo, entendeu? Agora, eu me preparo, eu estudo para pregar uma palavra que seja contundente para todo mundo. E Deus vai ô Lamartine, certamente ajudar. mas eu estava ouvindo a sua live no YouTube e eu, na hora eu pensei, é por isso que você está crescendo. Porque você é você mesmo aí, ó, do seu jeito. Entendeu? Você é muito carismático e você não adultera a palavra de Deus. Você fala aquilo, mas você fala com amor, sabe? Não tem como parar de te ouvir, sabe? Então, o pessoal que está nos escutando aí, segue o Lamartine no Instagram, segue ele no YouTube. Você vai ver o tanto que você vai ser edificado, né? Então, é Amém. porque você já entendeu que não é você que tem que aparecer, é Jesus, é o Evangelho, a palavra de Deus. E E você outra coisa sabe muito que... importante. Pode falar. A outra coisa muito importante é que você só consegue libertar os outros se você já está liberto. Se você vive aquilo ali. Porque É na internet é muito verdade. fácil você vestir uma máscara, colocar uma capa ali, que não existe. Mas o mais importante é você ser quem você é mesmo, aquilo que Deus fez, com os erros e acertos, né? Tem muita gente que vai na internet e coloca lá, Deus vai te dar uma bênção hoje. Sabe, não é isso que vai mudar a vida da pessoa. Não é a pessoa falar assim, digite amém, né? Aí a pessoa vai lá e digita amém. Não é isso que vai mudar. O que vai mudar é você contar das suas histórias, os testemunhos, falar da palavra, né? Falar de Jesus. Então, a gente tem que levar a mensagem certa, né? Olha, o que você falou é uma coisa que eu sempre procurei fazer mesmo. Eu sou muito franco, né? A Lília às vezes até fala, por que você conta tudo a tua vida para os outros? Porque eu sou um livro aberto. Por exemplo, eu lutava muito com a questão da obesidade. E eu falava para a igreja, ó, gente, não adianta me pedir para falar sobre domínio próprio, porque eu não falo. Eu não tenho, eu não consigo vencer nem na geladeira. Aí eu contava as histórias, que eu começava o regime. Eu lembro de um dia que eu comecei um regime, fiquei comendo frugal, assim, só saladinha, grelhadinha. A hora que deu umas 6 horas da tarde, encomendei uma pizza, comi inteira e comi banana com leite condensado. A turma morre de rir, né? Mas eu sempre contei meus defeitos e tal, abertamente para a minha igreja. Até o dia que Deus falou para mim, ó, você está se matando, isso é pecado. Você para de ficar aí se justificando porque você não está cuidando do corpo que eu te dei, é o templo do Espírito. Aí eu tomei uma decisão, eu ia para uma bariátrica, o Espírito Santo falou, eu vou te ajudar. Aí eu fiz 40 dias de jejum só no líquido, perdi 15 quilos, depois entrei num jejum de Daniel por mais um ano, estou no meio, já perdi 24 quilos, estou perdendo e eu agora Nossa. posso pregar sobre domínio próprio, porque agora eu venci a Agora compulsão você conseguiu. alimentar. Mas eu procuro fazer isso. Eu acho que as pessoas conseguem discernir, Juninho. Principalmente quando você está aqui na frente do vídeo. Se você não tivesse um olhar, se você não tivesse verdade no que você está falando, não ia funcionar. É Não ia verdade. funcionar, as pessoas Exatamente. percebem. E o Espírito Santo mostra para quem é do Senhor também. Então, eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas têm que aproveitar a oportunidade de pregar o evangelho, de fazer aquilo que Deus te deu e não ficar... Pô, cara, eu fico feliz, eu te acompanho, eu vejo que você cresce 4, 6 vezes mais do que eu por dia. É a média aí. Quando eu chego nos 5, eu falo, oh, glória a Deus. Mas eu fico feliz, cara. Fico feliz por você. Eu não tenho inveja. Claro que eu estou mirando lá. Eu quero chegar um dia onde você está chegando. Mas eu fico feliz que outros irmãos cresçam, tenham procurado ajudar as pessoas, porque, no fundo, o que vai sobrar? Quando chegar lá na glória, na presença de Deus, no dia do juízo, com Jesus, né, no tribunal de Cristo, ele não vai ver quantos seguidores eu e você tivemos. Ele vai ver as razões por que nós fizemos isso, quantas vidas nós ganhamos para Cristo e como nós pudemos dar glória para Deus.
Então, é isso, cara. Eu acho que a gente tem que fazer a obra de Deus e aproveitar essa pandemia, porque ela, de um lado, vai ter, o mundo vai piorar, mas do outro lado, os crentes vão ser levados por Deus e a luz do evangelho vai brilhar. As pessoas vão olhar para nós e falar: uau, o que é isso? Você vai dizer: é Jesus na minha vida. É verdade. Que benção, viu, Lamartine? Eu creio que o tempo aqui já está acabando, mas foi Eu vi. maravilhoso. Maravilhoso, como sempre. Então, assim, vamos continuar nesse propósito, né? Queremos agradecer a cada um de vocês aí que estão nos seguindo. Você que também pensa assim, mas eu não sei o que falar na internet, eu não tenho habilidades, né? Você, no seu dia a dia, você pode compartilhar um vídeo, você pode também falar de Jesus, o que ele fez na sua vida, porque é isso que Deus está fazendo, Lamartine. Amém. Deixa eu só resumir essa live aqui com um sonho que uma avó da minha esposa, ela é uma mulher de Deus, mulher de oração, e ela tem muito sonho profético, sabe? Já teve muito sonho que ela teve, assim, e se cumpriu mesmo. E aí ela sonhou esses dias, ela veio me contar, com a maior simplicidade. Ela falou assim: Juninho, eu sonhei, mas foi tão real o sonho. Nesse sonho, tinha um rio, um lago muito grande, e a água, de repente, desceu, foi descendo assim muito rápido. E os peixes enormes, os peixes grandes, eles estavam com muita dificuldade de respirar. E aí eles tentavam subir assim e não conseguiam, né? Porque a água acabou muito rápido. E aí eu fiquei muito preocupado, assim, com dó dos peixes grandes. E aí quando eu olhei para um lado, tinha uma pocinha de água bem na minha frente, e ali tinha uns peixinhos minúsculos, eles nadando livremente, sabe? E aí ela sentiu Deus falando com ela, falou assim: olha, aquele que se acha que é alguma coisa, eu vou peneirar, vou cortar, sabe? E eu vou deixar com que os pequenos, eles desfrutem do que eu tenho para eles. Amém. E aí eu penso: nossa, é exatamente o que está acontecendo no mundo. Com essa pandemia, quem era muito grande, né? Infelizmente, sofreu e está tendo que se adaptar e enxutar. Só para você ter noção, aquela empresa Airbnb, que é uma empresa de hotelaria, né? Que você fica nas casas dos outros, Tá quebrando. eles praticamente faliram. Eles perderam, parece que 4 bilhões de dólares em 4 semanas. Foi uma coisa assim, 1 bilhão de dólares, não lembro. E se continuasse por mais umas 3 semanas, eles iriam falir completamente. Então eles tiveram que se adaptar de última hora, sabe? Então os grandes foram afetados. E os pequenos, né, muitos, lógico, todos nós sofremos de alguma maneira ou de outra. Mas no reino espiritual, eu creio que Deus agora ele vai estar com os pequenos. Não Amém. Importa o seu nível de influência, o seu poder aquisitivo, Deus está com quem é pequeno de coração, ou aqueles que querem glorificar a Deus, né? Então, nós estávamos até falando das igrejas, né? Muitas igrejas aí que viviam de extorquir as pessoas, agora estão sofrendo, porque poucas pessoas estão contribuindo. Tem muita gente acordando para a realidade. Elas estão começando a perceber que tem como servir a Deus sem contribuir por obrigação. Se elas quiserem, sem ser exploradas. Então eu creio que Deus está cortando mesmo, né, as pernas aí de quem se achava grande, e Deus está entregando isso para os pequenos. Eu creio que o avivamento que você tanto falou aí vai ser aqueles que se consideram pequenos. Glória a Deus. Aquele que se humilha será exaltado, e Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Muito obrigado, sempre uma alegria estar com você e com o seu... Olá, Martini, que isso. Beijo para todo mundo. Foi uma bênção. Pessoal, então, já sabe aí, né? Vai lá pela Martini, segue ele também, ouve as pregações, são tremendas. Tem até uma pregação lá que você falou de um novo tempo. Eu até já deixei ali, já vou escutar ela mais tarde. Você colocou semana passada. Então, pessoal, as pregações do Martini são tremendas, tá bom? Então segue ele também lá no YouTube, aqui no Instagram. Que Deus abençoe a todos. E, gente, obrigado pela participação aí. Em breve nós vamos fazer um evento do Apocalipse e eu chamei o Juninho para ser o meu companheiro. Aguardem, porque vai ser tremendo. Beijão para todos. Você também. Amém. Glória a Deus. Até mais, gente. Um abraço. Até mais.